A Maldição do Ex, uma comédia romântica de Halloween para adultos. Eu já fiz resenha desse livro no Scoob, no TikTok, já falei também sobre no Instagram, mas eu resolvi trazer esse livro aqui porque ele é um ótimo exemplo de livros que eu amo e ao mesmo tempo que eu não gosto, e eu vou explicar pra vocês o porquê. Contextualizando pra vocês, eu dei 4 estrelas nesse livro. O máximo de estrelas que a gente pode dar lá no Scoob são 5 estrelas. E eu dei 4 nesse livro. E 1 estrela eu não dei por conta de algumas questões que aconteceram no enredo. A história é muito interessante, muito legal. E assim, toda a questão de misturar o mundo atual, o mundo contemporâneo, com o mundo mais antigo, com uma coisa mais fantasiosa, fictícia, enfim. Esse livro inteiro parece realmente um filme de comédia romântica ou um filme de Halloween que a gente poderia assistir na televisão. E assim, tem uma vibe muito engraçada, muito interessante, e eu acho que o universo poderia ter sido melhor explorado, porque pra mim o romance adulto não deveria fazer parte desse livro. Poderia sim ter um romance, mas eu acho que a autora pesou na mão, porque esse livro eu sou obrigada a dar mais 18, sendo que tem uma história super legal, que eu poderia sim, se esse livro não tivesse umas cenas um pouco mais pesadas, dar pra mais 14 anos ou mais 16 anos. Então eu acho que ela errou nesse lado de tentar fazer esse livro. Eu sei que a ideia dela, a ideia desse livro é ser um pouco diferente, é ter um tipo de livro de Halloween, de comédia, enfim, de romance adulto para essa faixa etária mais de 18 anos, que normalmente a gente não tem. A gente tem uns livros ou que é só romance adulto pesado o tempo todo, ou enfim, que não tem uma fantasia, ou que não tem outro gênero literário bem construído dentro, apenas o romance. Esse aqui é bem construída a fantasia, só que mesmo assim eu fico com um peso no coração, porque é um universo que eu acho super interessante. Se ela fizesse mais livros do tipo, eu gostaria de ler, mas pra mim, eu quase pulei o enredo todo, as partes de romance adulto, de cenas mais eróticas, porque eu acho que não coube muito bem nesse livro. É muito legal, sim, a gente ver a relação dos protagonistas, porque, gente, a maldição do ex, a gente já sabe que vai ter, sim, uma questão um pouco mais romântica, uma questão um pouco mais quente, né? O que aconteceu pra ser a maldição do ex dela, né? Como que foi, o que é essa maldição aconteceu, não aconteceu, e tem uma cena sim que fica um pouco de tensão entre os dois personagens, né, uma tensão romântica, mas mesmo assim eu acho que super, se não tivesse pesado a mão na cena que eles estão juntos, em algumas falas, esse livro poderia ser desenvolvido em outras partes. Então esse livro aqui é um livro que eu amei, mas ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de dor no coração, porque eu gostaria de indicar pra mais pessoas, mas eu não posso, porque é um livro mais 18, e assim, tem algumas coisas que realmente não dá pra tirar, porque não é tipo assim, pule o capítulo 1, 4, sei lá o que, não é assim, tá dentro do enredo mesmo, algumas coisas que as personagens falam também, é um pouco mais pesado, é mais pra esse público adulto, mas eu acho que super daria pra fazer uma coisa interessante. E se esse livro aqui fosse adaptado pro cinema, seria muito legal, seria muito divertido, e fazia tempo que eu não lia um livro assim, que tem essa proposta de ter sim momentos um pouco mais de suspense, um pouquinho mais de tipo terror, né, Halloween, mas mesmo assim fosse tão leve de certa forma. É um livro leve, é um livro legal, um livro diferente. E eu li esse livro, além de sim, né, eu ser parceira da editora Alt, né, então eu recebi esse livro com muito carinho, muito amor, porque é um livro que eu escolhi, eu tava querendo, mas eu vi uma resenha dele na internet, uma resenha em vídeo, e eu achei demais, porque a frase, assim, principal, que desde o começo do livro a gente escuta, né, que é tipo um mantra entre a tia dessa protagonista, que elas, enfim, é uma coisa que é meio que uma regra, uma lei lá na casa delas, que é não misture bruxaria com vodka. E o que vocês acham que aconteceu? A protagonista e a prima dela misturaram bruxaria com vodka, e o que aconteceu? Deu problema, porque jamais misture, e elas misturaram. Então, uma sequência de coisas vão acontecendo, coisas engraçadas, coisas tensas, e esse universo vai se expandindo. A gente também conhece um pouco mais dessa escola, universidade que tem nessa cidade, que é metade para humanos, metade para bruxos, e eles meio que convivem juntos, como funcionam os feitiços, como funcionam as poções. Então é muito interessante e junta bastante do cotidiano, né, do nosso contemporâneo, com coisas mais antigas. Então é muito legal, e as descrições de ambiente desse livro são muito boas. Realmente a gente consegue enxergar o que ela tá querendo dizer. Quando ela vai falar, por exemplo, de uma casa lá, super antiga, ou alguma coisa um pouco mais vintage, né, um pouco mais clássica, nesses filmes assim, que tem essa vibe Drácula, essa vibe
vibe mais terror, a gente consegue enxergar isso, a gente consegue enxergar a profundidade, a gente também consegue ver a personalidade de cada personagem, porque eles não são iguais. É que às vezes em alguns livros românticos é sempre assim, tem a amiga que faz isso, tem a pessoa que tem essa personalidade, a protagonista tem essa personalidade, e realmente eu não vi assim. Eu acho que cada um tem uma personalidade muito específica, muito única. Eu gostei da forma que o enredo foi se desenvolvendo, que não foi de uma vez que as coisas aconteceram, que as coisas foram se construindo, e também do tempo que a gente vai passar no enredo. Deu tempo para os personagens amadurecerem, para os personagens crescerem, deu tempo para tudo ir se desenvolvendo e as coisas, enfim, irem fazendo sentido na nossa cabeça. Então, realmente, é um livro que eu indico? É um livro que eu indico para mais de 18 anos? Sim, para mais de 18 anos, porque infelizmente ela pesou a mão nesse livro. Mas se não tivesse pesado, né? Infelizmente não tem nada que eu possa fazer sobre isso. Questões gerais do livro, a capa é bem bonita, eu achei as cores ótimas, a diagramação também é bem tranquila, os capítulos não são longos assim, extremamente longos, então é um livro que se você tiver uma leitura um pouco mais dinâmica, um pouco mais rápida, você consegue ler realmente em um dia. Ele é super tranquilinho, não é um livro pesado que no final da leitura você vai estar morto de tanto ler. E eu marquei sim esse livro, eu fiz anotações, eu consegui achar um post-it exatamente da cor da capa. Olha, sensacional, é exatamente da cor da capa, então eu amei isso. E eu usei um grifa-texto vermelho, não dá pra perceber, não sei se essa luz parece que ele é de outra cor, mas ele é um vermelho bem vermelho assim, vivo. Só que a capa não é exatamente vermelho, é um rosa, um pouco mais puxada sim pro vermelho. Só que eu não tenho o grifa-texto dessa cor, então teve que ser o vermelho mesmo, mas no geral eu fiz poucas anotações, foram bem poucas mesmo, mas anotações que eu fiz eu gostei, eu achei que foram assim relevantes pra mim, porque meu tipo de marcação, eu marco as minhas frases favoritas, as frases que pelo menos pra mim fazem sentido, que eu posso às vezes utilizar em outro contexto, ou quando eu sentir saudade desse livro, eu posso abrir e matar um pouco a saudade. Então eu gostei bastante das frases que eu marquei, mas como vocês podem ver, foram poucas. Normalmente, quando eu mostro marcação pra vocês, tem marcação no livro todo. Mas assim, eu não fiz marcação com post-it transparente, não anotei em lápis, não anotei em caneta. Eu simplesmente peguei o grifa-texto, grifei e também, enfim, usei esses post-its aqui da cor da capa. Eu acho que é uma leitura que é assim rápida, que é assim tranquila, que é assim divertida. Então eu não me procurei muito fazer esse tipo de anotação, porque pra mim não coube nesse livro. Ele foi realmente uma leitura rápida, divertida, que inclusive, gente, esse livro aqui fala de Halloween, né? E eu li esse livro aqui no Halloween, então foi muito legal essa experiência, porque normalmente no dia de Halloween, por mais que a gente não comemore aqui no Brasil, que não seja uma questão cultural, na televisão, assim, alguns canais mais específicos, no YouTube, na internet no geral, a gente acaba tendo alguns conteúdos sobre isso, então a gente acaba consumindo isso, e foi muito interessante ler esse livro nesse dia, porque eu pude consumir outros conteúdos também ao mesmo tempo, que tem relação com a temática do livro. Mas e vocês, já leram A Maldição do Ex? Ficaram com vontade de ler? E se vocês já leram, o que vocês acham do livro? Você tem uma opinião parecida com a minha, uma opinião totalmente diferente? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é um pouco diferente das resenhas que eu costumo fazer. Eu acho que isso aqui não é uma resenha, é mais uma finalização de leitura, não sei, um apanhado de algumas coisas que eu pensei. Então eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, até a próxima!